Olá, pessoal! Neste vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais na implementação que a gente fez na aula 3. Então a gente vai pegar exatamente esse código, que é o código que a gente terminou a aula 3, e a gente vai deixar ele um pouco mais flexível. E o que significa esse flexível? Quer dizer que, em vez de eu ter que colocar os dados do problema aqui, o que é bem inflexível, né? Porque se eu precisasse colocar outros itens com outros pesos e valores, eu teria que manualmente colocar os valores aqui. Em vez disso, o que eu quero fazer? Eu quero abrir um arquivo e importar esses valores de um arquivo. Tá? Então esse vídeo ele vai acabar sendo um pouco mais longo, mas é um conceito muito importante para a gente poder fazer um programa que utiliza o Gurobi e consegue resolver diversas instâncias de qualquer tamanho. Tá? Então eu vou explicar para vocês primeiro uma questão de como funciona aqui o Jupyter em termos de diretórios. Tá? E eu vou mostrar para vocês também as instâncias que a gente vai resolver. Tudo isso antes de começar a implementar. Então, primeiro de tudo, toda vez que a gente abre o Jupyter, ele abre essa página aqui. Que tem, na verdade aqui eu já entrei dentro de um diretório, né? Se vocês clicarem aqui, ele mostra é como se fosse o diretório do seu usuário, né? Então, ele sempre abre nesse diretório. E aí, para organizar, eu criei aqui um diretório que se chama Jupyter Notebook e eu estou colocando todos os meus arquivos do Jupyter aqui dentro, tá? E aí vocês vão ver que aqui tem uma pasta que se chama instâncias. O que é essa pasta? Eu vou colocar esse arquivo aí na descrição do vídeo, tá? Tem esse instâncias.zip e aí vocês vão baixar ele e vocês vão ver que dentro dele tem 100 instâncias do problema da mochila. E nesse vídeo a gente vai resolver todas elas, tá? Só voltando aqui, como é que funciona isso? Se eu quiser colocar esses arquivos aqui dentro, o jeito mais fácil é a gente utilizar o gerenciador de arquivos do sistema operacional que vocês estiverem utilizando. Tá? No caso aqui, eu estou usando o Ubuntu, então eu estou usando o Nautilus para navegar nas pastas. Tá? Mas é a mesma coisa em qualquer sistema operacional. Então aqui eu estou na minha pasta do usuário, no meu home dir, né? Na minha pasta home. E aí eu criei aqui o Jupyter Notebook e aqui dentro eu coloquei o instâncias.zip. E aí eu só extraí esses arquivos aqui e ele já vai extrair e criar essa pasta, tá? Aí, agora eu queria mostrar para vocês como que está organizado a parte interna dos arquivos. Todos esses arquivos seguem uma mesma estrutura. Então eu vou abrir esse primeiro aqui, o inst000. Então todos esses arquivos eles têm sempre na primeira linha um valor aqui que é a quantidade de itens e aqui é a capacidade da mochila. Então nessa instância eu tenho 25 itens e a mochila tem capacidade 1550. Então quer dizer que eu tenho aqui embaixo 25 linhas, além dessa primeira, e para cada linha eu tenho o tamanho do item e o valor do item. Então aqui é o primeiro item, tamanho e valor. Segundo item, tamanho e valor. Terceiro item, tamanho e valor. E isso se repete para qualquer instância. Por exemplo, essa instância aqui tem 99 itens e a mochila tem capacidade 7100. Então aqui nós temos ao todo 100 instâncias, né? Ela vai do 000 até a 099. Tá? Então eu fiz um programa, na verdade, que gera essas instâncias, gerei 100 instâncias, porque eu queria mostrar para vocês como que a gente consegue resolver várias instâncias de uma vez. Bom, então agora a gente vai voltar lá pro Jupyter. Eu vou deixar uma instância aberta só para a gente ir acompanhando aqui a questão do formato, tá? Para facilitar a leitura desse arquivo. Então a gente vai voltar lá. Eu vou abrir aqui o arquivo que já estava aberto, né? E aqui, na verdade, o que a gente tem? A gente tem exatamente o código da aula passada. Então eu vou trabalhar em cima desse código. Então quem já assistiu a aula 3 já tem isso daqui implementado. Então assim, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou incluir aqui algumas células novas, aqui Insert Cell Above, tá? E aí eu vou colocar duas aqui só para eu poder trabalhar, porque eu vou reaproveitar esse código aqui para implementar uma função. Eu vou fazer uma função aqui que se chama leDados, tá? E eu vou passar aqui um nome do arquivo como parâmetro, tá?
Então assim, pessoal, eu não vou falar muito sobre a linguagem Python em si, tá? Eu vou assumir que vocês vão procurar em outras fontes como que se define funções ou procedimentos, né, em Python, tá? Então aqui eu estou criando uma função, ler dados, e eu estou passando um parâmetro, o nome do arquivo. E a ideia é que eu chame essa função, passando o nome do arquivo, e ele retorne para mim todos os dados do arquivo. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma declaração, né? With open nome do arquivo. Opa. Vírgula. Aí colocar W não, R, tá? Porque é de leitura. SF. Então aqui eu estou abrindo o arquivo e usando essa variável f para me referir ao conteúdo do arquivo. Na verdade é ao leitor do arquivo, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer esse comando aqui, linhas é igual a f.readlines, tá? Então esse f.readlines, o que ele faz? Ele pega esse arquivo aqui e lê todas as linhas dentro dessa variável como se fosse uma lista. Então, se eu acessar o linhas 0, eu vou estar acessando aqui. O linhas 1, eu vou estar acessando aqui. O linhas 2, eu vou estar acessando aqui. Tá? Então, agora que eu tenho todas as linhas lidas, eu vou só imprimir para vocês verem isso acontecendo. Tá? Eu vou colocar aqui um print linhas 0. Tá? E aqui embaixo eu vou chamar essa função. Porque essa função propriamente dita, se eu executar aqui, eu dei Ctrl Enter, tá? Se eu executar ela aqui, ela não faz nada. Eu preciso chamar ela para ter algum resultado, né? Então aqui eu vou fazer um ler dados e eu vou colocar aqui, deixa eu mudar um pouquinho aqui em cima, vou colocar aqui arquivo igual, aí eu vou colocar aqui instâncias barra inst, deixa eu só ver como é que era o nome do arquivo, é o inst underline 000.txt. Underline 000.txt. Tá? Então eu vou colocar aqui o ledados e eu vou passar esse arquivo. Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir, vai ler as linhas e imprimir a primeira linha. Então eu vou dar Ctrl Enter aqui e vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Então essa informação, ela ainda vem num formato de texto, né? Ela não tem números. E ela vem tudo junto. Então eu preciso quebrar isso daqui para descobrir quantos itens eu tenho e qual é a capacidade da mochila. Então eu vou fazer isso aqui. Então eu vou tirar essa linha e eu vou fazer o seguinte, quantidade de itens, né, vai ser igual. Aliás, antes disso eu vou só fazer bem passo a passo. Tá? Eu vou colocar aqui valores, vai ser igual a linhas 0, ou seja, eu estou acessando a primeira linha. Aí eu vou usar um ponto strip aqui, porque esse strip ele tira qualquer espaço e quebra de linha que tenha antes ou no final da string. É sempre bom utilizar esse strip. E aí ponto split, aí aqui sim que ele vai fazer a quebra desse texto. E eu coloquei aqui um espaço em branco. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse texto e vai quebrar pelo espaço em branco. E aí ele vai colocar esses valores separados dentro dessa lista valores. Tá? Então a quantidade de itens vai ser o valores 0 e a capacidade vai ser igual ao valores 1. Opa, 1. Tá na posição 1. Então agora se eu imprimir aqui a capacidade e a quantidade de itens, ele vai mostrar certinho para mim. Inclusive eu já vou fazer aqui embaixo o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, retorna os dados lidos. Tá? Eu vou dar um return quantidade de itens, vírgula, capacidade. Tá? Porque daí ele retorna os dois valores separadamente. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, como eu estou retornando essa quantidade de itens e capacidade, então eu vou colocar aqui, ó, qtd, vírgula, cap, igual ao ledados, e aí eu vou dar um print no qtd e na capacidade. Tá? Então eu vou chamar aqui, deu um erro, né, porque ele não... Ah tá, tem um erro de digitação aqui, pessoal, é valores, tá? Então eu vou chamar a função novamente e eu vou executar.
tá? Então aqui ele está fazendo certinho, tá? Ele está imprimindo agora a quantidade e a capacidade. Na verdade, tinha duas coisas que estavam erradas, tá, pessoal? Primeiro que estava faltando o S aqui, e segundo que toda vez que a gente reimplementa a função, eu preciso dar um Ctrl Enter aqui para ele rodar de novo esse bloquinho, ler essa nova definição da função para eu poder chamar aqui. Porque senão, se eu não fizer isso, ele vai estar ainda chamando a versão anterior da função que a gente tinha implementado, tá? Então esse foi o erro que tinha dado. Bom, agora que a gente já leu a quantidade de itens e a capacidade, falta a gente ler tudo isso daqui. Falta a gente ler agora os pesos e os valores. Tá? Então, eu vou fazer aqui Vamos fazer aqui o vetores de pesos e valores. Tá? Então eu vou colocar aqui o vet pesos igual a uma lista, e o vet valores igual a uma lista também. Tá? E aqui a gente vai ler, só que para ler isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um comando aqui, depois eu vou explicar o que vai estar acontecendo. Vou colocar um del linhas 0. Tá? E aí agora eu vou fazer um for linha em linhas. Tá? Então assim, o que aconteceu aqui? Eu criei essas listas em branco, eu apaguei a primeira linha, mas eu não apaguei do arquivo, eu apaguei desse vetor aqui. Então eu apaguei essa primeira linha, então quer dizer que eu tenho agora um vetor que só tem isso daqui. E quando eu faço for linha em linhas, imagina que o linhas é tudo isso daqui. E aí cada linha dentro do linhas vai ser cada uma dessas linhas aqui. E aí eu consigo iterar linha por linha do arquivo até o final. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Como cada linha tem o peso e tem o valor, então eu vou fazer a mesma lógica que eu tinha usado aqui. Então eu vou colocar aqui um valores vai ser igual ao linha.strip .split, usando o espaço como separador, tá? E aqui tem só um detalhe que eu tinha esquecido de falar anteriormente, tá? Quando eu faço esse split, né, se eu fizer assim, olha, vet pesos.append valores 0. Né? Então, eu estaria incluindo esse primeiro valor aqui no pesos e o segundo valor, né? Vamos colocar aqui vet valores.append valores 1. Só que aqui, quando ele separa, aqui dentro ainda tem uma string, não tem um valor inteiro. Tá? Então, a gente tem que converter isso daqui para valor inteiro. Para isso, a gente precisa colocar um int aqui, tá? E aqui também um int para ele converter para valor inteiro. Opa, faltou aqui um parênteses, tá? A mesma coisa aqui em cima, tá, pessoal? Aqui é um int e aqui é outro int. Tá? Por que a gente tem que fazer isso? Porque senão ele vai estar achando que esse valor 1550 não é um número, e sim um texto, tá? Bom, então aqui a gente finalizou, né? Ele percorreu todas as linhas, ele quebra cada linha nos valores, coloca lá nos vetores e pronto. Então eu vou retornar aqui o vet valores, aliás, vamos colocar na ordem, né? Pesos e o vet valores. Vou retornar tudo isso. Então eu vou colocar aqui pesos, valores, espera aí que está ao contrário, vou tirar aqui, na verdade é quantidade, capacidade, pesos e valores. Tá? Então ele está retornando nessa ordem aqui. Eu vou dar Ctrl Enter aqui para ele recarregar essa nova versão da função e vou executar isso daqui. Só que em vez de dar um print na quantidade e na capacidade, eu vou dar um print nos valores, não, nos pesos. Tá? Só para a gente ver se está certo. Pesos. Então, perfeito, né? Ele leu aqui o arquivo e eu dei um print aqui nos pesos e vamos ver se realmente está certo. Então, está lá o 139, 149, 93, até o último, que é o 116. Muito bem, vamos só imprimir também os valores, né? Para ver como é que está saindo. Dá Ctrl Enter e está certo. Né? Começa no 382, termina no 310.
Bom, pessoal, só que aqui ainda a gente não finalizou o ler dados, porque eu quero fazer uma função que já retorne para o solver naquele formato de dicionários que a gente tinha visto no vídeo anterior. Porque daí eu já tenho o dicionário e já jogo para o solver resolver. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai aproveitar esse código aqui. Então aqui nós temos esse código, lembra que primeiro a gente criava os rótulos com base na quantidade de itens. E depois a gente criava os dicionários pesos e valores com base nos dados do VET pesos e no VET valores. Só que agora, do jeito que eu organizei o código ali, o VET valores não é mais fixo, ele depende do arquivo que a gente leu. Então eu vou copiar esse código aqui, dessa parte em diante, tá? E vou colocar aqui dentro da nossa função antes do retorno. Tá? Então ele saiu desse for, tá? E aí a gente coloca o código aqui. Aí ele vai estragar um pouco a tabulação, né? Daí eu seleciono tudo, aperto Tab 2 vezes e ele ajusta o código para mim. Então aqui, olha só o que está acontecendo. Primeiro, eu crio esse itens igual a list e crio todos os rótulos dos itens com base na quantidade. Então aqui o código já está ok. Agora, aqui, essa parte do VET pesos não entra mais, porque eu já li o VET pesos do arquivo. Então, vou apagar isso e só vou colocar um comentário. Cria o dicionário de pesos. E aqui embaixo a mesma coisa. Cria o dicionário de valores. Então, a gente jogou aquele código e ele vai converter esses VET pesos e VET valores para dicionários usando esses rótulos aqui. E aí na hora de retornar, em vez de retornar o VET pesos e o VET valores, agora eu vou retornar os dicionários, o pesos e o valores. Vou dar Ctrl Enter para ele carregar a função e eu vou chamar ela aqui. E aí vocês vão ver que aqui o pesos agora, ele está retornando aquele dicionário de pesos e no valores ele está retornando, opa, eu sempre esqueço de colocar o S. Ctrl Enter, ele está retornando o dicionário de valores. Então agora já está exatamente no formato que a gente precisa para o solver. Então aqui eu vou criar mais uma célula, vamos colocar aqui Insert Cell Above, tá? E aqui eu vou fazer uma outra função, que é uma função que ela chama essa leitura de dados e faz o solver, chama o solver e retorna os resultados, tá? Então a gente vai fazer aqui o def, vamos colocar aqui solver mochila, tá? E a gente vai passar como referência só o nome do arquivo também. O nome do arquivo, nome arc, tá? Então como é que vai funcionar? Dentro desse solver, na verdade a gente vai estar reimplementando toda essa parte aqui. Só que a gente vai estar reimplementando isso usando esses valores que a gente leu usando aquela outra função. Então eu vou copiar esse código, tá? Eu vou colocar ele aqui. Então, Ctrl V, ele sempre estraga a tabulação aqui no Jupyter. Aí eu seleciono tudo, dou Tab, tá? E o que vai mudar? Como a gente está dentro de uma função, se eu executar essa função aqui, ele não vai ter essa variável itens definida e também não vai ter essa variável pesos, não vai ter, na verdade não é uma variável, né? É um dicionário que está dentro de uma variável. Também não vai ter o valores, tá? Não vai ter nada. Então a gente precisa, antes disso, chamar essa função e aí a gente vai ter esses valores definidos. Tá? Só preciso definir aqui, na verdade, retornar mais uma coisa. Tá? Eu preciso colocar a quantidade de itens. Em vez de retornar a quantidade de itens, eu vou retornar aqui os rótulos dos itens. Porque daí eu sei, se eu quiser saber quantos itens tem, é só eu ver quantas entradas eu tenho dentro dessa lista. Lembrando que esse itens é esse aqui, tá? Que a gente colocou aqueles textos que são os rótulos. Bom, então aqui a gente vai chamar isso. Tá? Então, lê os dados do arquivo. Então a gente vai colocar aqui o itens, vírgula, vamos colocar aqui capacidade. Não precisava ser exatamente esses mesmos nomes, tá, pessoal? Mas como aqui para baixo eu estou usando esses nomes, então eu vou repetir aqui, né, sem muita criatividade, esses nomes novamente. Então vai ter o itens, capacidade, pesos e valores é igual ao lê dados, nome, arquivo.
Então qual que é a lógica? Lá embaixo, a hora que eu chamar o solver mochila e passar o nome do arquivo, ele vai jogar esse nome do arquivo para o ledados, vai retornar todos os valores aqui, e aí naturalmente tudo que está aqui para baixo já está definido, né? Já é para funcionar do jeito que está aqui. Então vamos executar, tá? Eu vou dar um Ctrl Enter, ele carregou agora essa função. Eu vou usar essa parte aqui para chamar o solver, vamos ver se vai funcionar. Ah, só que antes disso, pessoal, eu preciso retornar alguma coisa, tá? Porque senão a gente vai ter dificuldade de saber se funcionou. Então, depois que eu otimizei, né, executei o modelo, então a gente coloca aqui o retorno, tá? Então vamos retornar os resultados. E por enquanto, a gente só vai retornar o m.objval. Tá? A gente só vai retornar o valor objetivo da solução ótima. Então, vou dar Ctrl Enter para ele carregar novamente. E agora vamos cruzar os dedos e ver se funciona. Tá? Então, a gente vai colocar aqui resultado igual ao solver mochila. E eu vou passar o nome do arquivo. E aí, a gente vai dar um print no resultado. Tá? Então, vamos ver. O que é para acontecer aqui? Se funcionar tudo, ele vai passar esse nome de arquivo para o solver vai abrir o arquivo, ler os dados, resolver e retornar o valor da solução ótima, e aí eu vou imprimir isso. Então vamos dar Ctrl Enter aqui. Deu um errinho, vamos só ver o que aconteceu. Ele está falando que o GP não está definido. Por quê? Tá, isso aqui é uma coisa que acontece muito aqui no Jupyter, porque como eu abri esse arquivo e não executei tudo, então na verdade é como se eu não tivesse rodado ainda essa linha. Então se eu vier aqui e der um Ctrl Enter nessa linha, aí agora sim ele vai importar o GrobPy. Toda vez que a gente abre um notebook do Jupyter, a gente precisa executar tudo para ele carregar todas essas informações. Tá? Então agora a gente vai rodar aqui de novo, vamos ver se tem algum outro problema. Vou dar Ctrl Enter. Ele está com um pequeno problema, vamos só ver o que está acontecendo. O objeto inteiro não é iterável, for i in itens. Vamos ver aqui, xi, vamos lá. For i in itens. Ah, já sei o que está acontecendo, a gente precisa só rodar novamente para ele estar rodando, para ele estar retornando realmente o itens aqui. Então eu dei um Ctrl Enter, aí a gente vai dar um Ctrl Enter aqui no solver de novo, e a gente vai rodar aqui. E agora sim funcionou. Né? Então ele rodou, essa instância tem um valor ótimo de 4071. E aqui no final, percebam que tem impresso novamente o 4071. E esse aqui é esse resultado aqui que eu estou imprimindo, tá? O print resultado, que é essa parte aqui. Então assim, aqui a gente vai fazer uma outra configuração, porque do jeito que a gente está fazendo o solver, não é tão interessante toda vez ele ficar imprimindo esse monte de informação, sendo que eu só queria que ele imprimisse isso daqui. Tá? Então a gente vai fazer só uma configuração aqui no solver. Logo depois que a gente cria ele, a gente vai fazer isso daqui, m.setParam de parameters, tá? Aí a gente vai colocar aqui gp.gr.param.output flag, vírgula 0. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esse parâmetro, que é o output flag, e colocando o valor 0, significando que ele não vai escrever nada na tela. Tá? Então eu vou rodar isso aqui de novo, Ctrl Enter, vamos rodar aqui, e pronto. Agora ele chama o solver e só escreve para a gente o valor objetivo. Tá? Então aqui é a solução ótima. Aí pessoal, agora que a gente tem isso, eu posso resolver qualquer instância. Se eu quiser resolver a instância 5, é só eu colocar o 5 e dar Ctrl Enter. E aí ele resolve e retorna aqui para a gente o valor. Se eu quiser resolver a instância 28, dou Ctrl Enter e ele já resolve e mostra o resultado para a gente. Então agora a gente está chegando no ponto de flexibilidade do código. Porque eu fiz uma função que se chama solver mochila e qualquer instância que eu passar que estiver nesse formato aqui vai funcionar. E ele vai resolver e vai dar a solução para a gente. Eu vou fazer mais algumas coisas aqui só para a gente deixar o código cada vez mais interessante. Tá? Primeiro, eu vou fazer agora ele resolver as 100 instâncias. Tá? A gente vai resolver todas elas. Para isso,
A gente vai trabalhar um pouquinho com loop for e formatação de string. Tá? Então eu vou colocar aqui arq padrão, tá? Só para a gente ter um padrão de nome, porque todos os nomes ali estão seguindo esse padrão. Eles estão dentro da pasta instâncias, inst, underline, e aqui é o nome, aliás, o número da instância. E as instâncias estão indo de 0 a 99. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um for e em range 99, aliás, 99 não, 100, tá? Porque daí ele vai de 0 a 99. E aí a gente vai fazer o seguinte, nome do arquivo é igual ao arq padrão. Aliás, aqui eu só preciso mudar uma coisa, tá? A gente precisa pôr 2.03d, porque daí ele sempre vai formatar como um valor inteiro com 3 dígitos, tá? Então vai ser o arq padrão.format i, tá? Aí eu tenho o nome do arquivo, então quando o i for 0, ele vai pôr 000. Quando o i for 1, ele vai pôr 001. E aí a gente chama o solve, né? Então aqui a gente pode até reaproveitar essa linha e essa daqui. Então aqui eu só vou mudar o jeito que a gente imprime. Eu vou colocar aqui instância, vírgula, i, e vamos colocar aqui 2 pontos, colocar aqui valor objetivo, vírgula, resultado. Então agora a gente vai resolver as 100 instâncias. Vamos ver se vai dar certo. Ctrl Enter e pronto. Na verdade só não deu certo aqui, por quê? Porque na hora que eu coloquei aqui, em vez de usar o nome arq, eu estou usando o arquivo. Tá? Então eu tenho que dar um Ctrl C aqui e colocar aqui, porque ele não estava variando o nome do arquivo. Tá? Então eu vou colocar aqui Ctrl Enter e pronto, agora ele resolveu tudo. Então a instância 0, o valor objetivo, e a gente tem aqui as 100 instâncias solucionadas. Tá, pessoal? Então aqui eu cumpri a minha promessa com vocês, mostrei para vocês como que a gente resolve várias instâncias ao mesmo tempo. Isso é muito comum tanto em empresas como na área de pesquisa. No caso de empresas, quando a gente vai trabalhar com otimização real aplicada, é comum a empresa precisa resolver às vezes a roteirização ou o empacotamento de vários veículos todos os dias, né? Então, por exemplo, todo dia vai sair lá, a gente tem 200 veículos saindo, então eu tenho que rodar o mesmo algoritmo 200 vezes. E aí a gente utiliza uma estrutura dessa forma para poder resolver todas elas e ter as respostas. Tá? Na área de pesquisa também é muito comum a gente resolver várias instâncias de benchmark. Né? Então, a gente tem lá um conjunto de benchmark com 1000 instâncias de diversos tamanhos e a gente precisa resolver todas elas. E aí não dá para a gente ficar manualmente mudando os dados ou mesmo manualmente mudar o nome dos arquivos, porque se forem 1000 arquivos diferentes, é um trabalho impraticável a pessoa mudar o nome do arquivo manualmente toda vez. É por isso que a gente sempre precisa pensar modularizado. A gente tem que pensar como que a gente vai organizar o código. Tá? Para a gente poder chamar, a gente tem que imaginar que a gente tem que poder chamar esse código inúmeras vezes. Tá? E aqui, pessoal, a gente poderia ter feito várias coisas. Eu poderia não ter só retornado o valor objetivo, mas também ter retornado a lista de itens que estão na mochila. Né? Vamos fazer isso só para a gente finalizar o vídeo. Tá? Então aqui no solver da mochila, depois que eu otimizei, eu posso fazer uma lista. Então a lista com os itens na mochila. E eu vou fazer uma lista com todos os itens que estão na mochila e vou retornar essa lista. Tá? Então a gente vai fazer assim, lista mochila igual a uma lista vazia. E a gente vai fazer como nós fizemos no vídeo anterior. Então a gente vai fazer um for item em itens. Aí a gente vai testar, né? If item, aliás, item não, if x item ponto x, a gente vai arredondar para garantir que ele vai pegar 1 ou 0. For igual a 1, o que nós vamos fazer? Lista mochila.append item. E aí a gente coloca o item na mochila. Então, na hora que eu retornar essa lista mochila, a gente vai ter uma lista com todos os rótulos que estão realmente na mochila. Então, eu vou dar Ctrl Enter.
Aí aqui, só para não ter que rodar o 100 novamente, eu vou só de 1 a 10, tá? E eu vou dar um print aqui embaixo aliás, a gente precisa colocar aqui no resultado, precisa colocar aqui também a lista, né? Então, eu vou colocar aqui a lista para imprimir também. Vamos torcer para funcionar. Então, Ctrl Enter, aí ele resolve a instância, mostra o valor objetivo e mostra aqui quais itens que foram colocados na mochila. E assim a gente começa a deixar o nosso código cada vez mais flexível. Eu poderia pegar essa lista e salvar num arquivo e exportar para um outro sistema que vai definir, por exemplo, quais itens vão ser colocados num veículo. Tá? Então é assim que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo código de otimização, tá, pessoal? Esse vídeo ele não era tanto sobre o Gurobi, mas sim sobre como a gente organiza o nosso código. Tá? É um vídeo um pouco mais longo, mas é muito importante. Nos futuros vídeos eu não vou focar tanto nisso, porque senão os vídeos vão ficar muito longos. Tá? Eu vou focar mais na modelagem com o Gurobi. Porém, tudo que eu falei aqui pode ser aproveitado para qualquer tipo de problema, tá? Bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui. Até um próximo vídeo.